até entrar por esse caminho, Mari, que você trouxe, porque eu sei que você é uma pessoa que você é uma buscadora, né, de vários caminhos, de espiritualidade, para se conhecer e tudo mais. Como é que foi esse processo para você? Como que a espiritualidade, a religiosidade te ajudou ou não nesses seus processos de luto, assim? Tom, é curioso, né? Porque a minha primeira experiência em relação a isso foi muito difícil, que foi com o luto, o meu primeiro grande luto, que foi o luto da minha avó, que era a pessoa pela qual eu era apaixonada, que eu entendi o que era o amor incondicional, a mãe da minha mãe. E um tempinho antes dela falecer, 6 meses antes dela falecer, eu fui no banheiro da minha casa, e onde a minha cadela, na época, fazia as necessidades, fazia xixi, e tinha um jornal, né, no chão do banheiro, e eu vi na capa da Folha de São Paulo, no chão do meu banheiro, a minha avó morta. E eu tomei um choque, porque era uma explosão na cabeça, assim, era como se ela tivesse, quer dizer, a foto que eu enxerguei naquele jornal era ela morta com uma explosão na cabeça. E é claro que quando eu olhei de novo para o jornal, não era ela que estava lá, e também não era uma cena de uma explosão na cabeça, não tinha nada a ver com aquilo, mas eu vi aquilo estampado ali, como se fosse mesmo uma premonição. Só que eu não tinha a menor ideia do que era uma premonição, porque eu tinha 11 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que se isso acontecia com outras pessoas, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu não tinha ninguém na minha família que conversava sobre esse tipo de assunto, e eu tinha certeza que se eu tocasse nesse assunto com alguém da minha família, todo mundo ia dizer, você tá doida, deixa isso pra lá, imagina, que bobagem, blá, 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 blá. Só que o fato é que eu fiquei com aquela imagem como uma tela de pano de fundo na minha cabeça, ainda, né, de criança, ali aos 11 anos, durante um pouquinho menos de 6 meses, que foi o tempo que a minha avó demorou para morrer. Ela não estava doente, ao contrário, ela dava cambalhota com a gente no tapete de casa, brincava, jogava bola, etc. Foi o tempo que ela demorou para morrer de um AVC hemorrágico, ou seja, a explosão de um coágulo dentro da cabeça dela. E quando eu soube do falecimento dela, aquela imagem, aquele pano de fundo, que era como se fosse uma lente cobrindo os meus olhos, antes de enxergar você aqui, eu estaria enxergando aquilo, né, como um anteparo, assim mesmo, como uma lente. Aquela imagem só saiu, que eu achei que eu nunca mais ia me libertar dela, mas ela desapareceu quando, de fato, minha avó foi enterrada. E eu guardei isso para mim durante muitos anos. Aliás, a primeira vez que eu falei isso publicamente foi no Festival Infinito. Porque eu achava que eu não tinha com quem conversar sobre isso, eu achava que isso também não tinha nada a ver com a manifestação da espiritualidade, né, com essa questão que às vezes eu já senti isso em outros lutos, né, que de alguma maneira, não precisa ser tão escancarada quanto essa que eu vi, mas de alguma maneira a gente sente, né, a gente sente que aquela pessoa está indo. Aconteceu comigo também no falecimento da minha mãe, né, eu tive uma certeza no dia em que ela faleceu, que eu tinha que falar com ela. E aí eu entrei na fila do orelhão da PUC, na faculdade onde eu estudava, porque eu não tinha celular naquela época, e aí eu falei, eu preciso falar com a minha mãe veio, assim, muito forte, e aí quando eu vi aquela fila imensa do orelhão, eu falei, deixa pra lá, à noite eu falo com ela, e aquela voz da intuição, né, que vem forte demais, e que você, por um empecilho, às vezes, né, por uma fila comprida, você deixa de falar, e depois eu não consegui mais trocar nenhuma palavra com ela, porque quando eu cheguei em casa, ela tinha tido a primeira convulsão, estava no consultório, ela era psicóloga, estava atendendo um casal de pacientes, e ela também teve um AVC hemorrágico alguns anos depois da minha avó. Alguns não, alguns muitos, né, anos depois da minha avó. E aí, na morte da minha mãe, né, quando ela ficou em coma, durante 30 dias, né, ela foi internada, a gente fez uma tentativa de cirurgia no cérebro, enfim, mas era uma questão muito complexa, porque ela ia ficar com muitas deficiências, não ia falar, ia ficar naquela situação vegetando, né, e aí a gente fez até uma opção do médico ter perguntado pra gente, assim, né, a gente pode tentar de tudo, absolutamente tudo, e a gente pode deixar o corpo dela responder naturalmente, né? Ou a gente pode manter ela viva aqui de qualquer maneira. E tem uma questão interessante também, que tem, eu acho que muito a ver com a espiritualidade, naquelas questões que a gente acredita ou não,
que a minha mãe sempre falava que ela ia morrer antes dos 50. Ela vivia dizendo isso pra gente. Ela falava assim, eu vou morrer antes dos 50, eu vou morrer antes dos 50. E eu ficava com muita raiva quando ela falava isso, porque eu falava, mãe, vira essa boca pra lá, mãe, fica quieta, mãe, as palavras têm poder, não fala assim, né? E às vezes eu falava assim, coisas bobas, do tipo, sei lá, via alguma cena, você vai ver, quando você tiver seus netos, e ela falava, eu não vou conhecer meus netos. Uau. E ela falava outra coisa muito claramente, se alguma vez eu tiver em coma, vocês, por favor, desliguem os aparelhos. Ela falou isso inúmeras vezes desde que eu era muito pequena. Então, assim, vai saber se ela pressentia, vai saber se ela intuía, vai saber o que passava ali, que aquilo chegava daquela maneira tão clara, né, tão transparente na nossa família, que ele era um assunto conversado. Então, como ela já tinha manifestado isso pra gente, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é desligar os aparelhos, ali a gente tomou a decisão de deixa o corpo dela responder sozinho. Mas houve um período nessa história em que ela ficou ainda ali, né, que a gente, provavelmente muitas pessoas que estão assistindo a gente já tiveram essa situação de ter alguém em coma, né, ou algumas podem ter tido, e talvez tenham tido a mesma sensação que eu tive, assim, você entra na UTI, né, quando era permitido entrar na UTI, quando a gente podia entrar na UTI, né, você sente a presença da pessoa lá. Depois de um tempo, parece que aquela pessoa já não é mais ela mesma, né? E nessa transição, teve um dia que eu me lembro muito bem, em que meu pai falou, Mari, para mim tá muito difícil, eu vou lá embaixo, eu vou tomar um ar, e não tô aguentando ficar aqui. E quando ele saiu da UTI, a minha mãe começou a chorar. Eu tava lá, né, do lado dela, e ela começou a chorar. Ela levantou, começou a tossir, ela tava entubada, e começou a chorar. E aí eu levei um susto, e 1 minuto depois meu pai voltou. Aí eu falei, pai, mas você não ia tomar um ar? Aí ele falou, não, ele estava chorando também, ele falou, mas a sua mãe. Eu falei, o que aconteceu, pai? Mamãe tá aqui, o que aconteceu? Como assim, minha mãe? Não, a sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim, pai? Você tá doido? Uma borboleta amarela pousou no meu ombro quando eu estava lá embaixo, e era o beijo da sua mãe. E depois desse dia, Tom, a borboleta amarela começou a acompanhar a gente em diversas situações diferentes, desde o dia em que foi o enterro dela, em que na hora que o caixão estava descendo, uma borboleta amarela cruzou na minha frente, e eu tive a certeza de que ela me falou assim, ainda bem que o tempo que a gente teve junto, a gente aproveitou da melhor maneira possível. E aquilo me trouxe um conforto que nada, nem ninguém me trouxe. Aquela borboleta amarela que me disse isso, né? Então, eu acho que... E aí, depois, aquela borboleta amarela apareceu diversas vezes na minha vida, inclusive no dia que eu estava fazendo a prova de estágio para trabalhar na Globo, e eu falei, vou buscar no armário uma bolsa da minha mãe, e era uma bolsa que eu não tirava do armário há mais de 1 ano, e de dentro da bolsa, quando eu abri, saiu uma borboleta amarela. Então, assim, todas as noções daquilo que a gente acredita ou não acredita se transformaram para mim também, né? E o que eu acho, o que eu passei a sentir no meu coração é que certeza, para mim, é aquilo que faz sentido. Então, se faz sentido para você acreditar nessas coisas, né? Se faz sentido para você entender esse transcendente como algo que te conforta, pronto,